Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, versículo 9. Colossenses 1, lá no finalzinho. Colossenses fica depois de Filipenses, antes de Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o princípio em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Fala com o teu povo nessa noite, Senhor, e abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse aqui é um dos textos, na minha opinião, mais importantes para a gente aprender, para a gente entender, para a gente entender o sentido de você vir à igreja, o sentido de você caminhar, né? Como entender o caminhar com Jesus. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo Paulo colocando aqui, iniciando aqui, ó, por essa razão, tá? Nós oramos, não cessamos de orar, para que transbordeis do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que ele está falando aqui? Ele está falando de cabeça sábia, ou seja, para a gente, a importância de ter uma cabeça sábia, de ter uma cabeça que entenda o seu momento, o momento em que nós vivemos no nosso país, né? Na nossa casa, na nossa vida, o momento contemporâneo que nós vivemos. Com certeza, tá? Quem tem mais de 30 anos, tá? Viveu no século XX. E no século XX as coisas eram bem diferentes. Não tinha internet, não tinha celular, assim, o pessoal vivia de uma outra forma. Porém, no século XXI nós temos novos desafios, uma outra cabeça, um outro tempo, um novo tempo. Só que nesse novo tempo nós temos que acompanhar. Aqueles que o pessoal daquela época tem que acompanhar, né? Eu glorifico a Deus pela vida de, por exemplo, Denise, da Célia, pessoas que colocam assim, ó, se atualizam o tempo inteiro para poder entender como gira a cabeça do jovem, como gira a cabeça da Dani, que trabalha com educação, né? É importante você estar o tempo inteiro se atualizando porque essa garotada que está vindo aí, ela tem uma nova cabeça. E isso aí é importante a gente entender, que o Senhor, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E no entanto, isso aqui é tão atual quanto qualquer outra coisa dentro da modernidade. Então, o apóstolo Paulo ele coloca aqui a importância
falar de conservar a cabeça sadia, a cabeça atualizada, a cabeça dentro daquilo, para entender o que é a forma como nós vivemos hoje em dia. Porém, o que acontece? Hoje nós achamos o seguinte, olha, falamos tanto em tolerância, né? Eu detesto essa palavra, mas tolerância, quando eu digo que eu tolero alguma coisa, é porque eu sou melhor do que aquele que está sendo tolerado. Porém, o que acontece? Quando eu, coloco a coisa da seguinte forma, vamos pensar assim, olha, a cabeça sadia é uma cabeça arejada, né? Hoje nós vivemos no Brasil uma polaridade, aonde se eu sou da esquerda, eu odeio quem é de direita. Se eu sou de direita, eu odeio quem é de esquerda. O nordestino que não votou que votou na esquerda, ele é do mal. E o pessoal daqui do Sudeste Bom, gente, nós somos brasileiros, né? Nós somos todos aqui seres humanos. Você tem o direito de votar em quem você quiser, e você tem o direito de pensar da forma que você quiser, desde que você respeite o outro, o meu pensamento. Não é o meu pensamento que vale. Esses dias aí eu fui falar um negócio no grupo e um camarada falou assim: você não pode falar isso. Eu falei: como é que é? Você está instituindo a censura no grupo? É isso? Você sabe que nós estamos vivendo uma censura? Então o que acontece? Nós precisamos entender que a cabeça sadia, sábia, né? É aquela cabeça que ela é arejada, é aquela cabeça que medita na palavra, que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, mas ela tem que ter os pés firmes, né? No versículo 10 vai falar sobre isso: a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Esse é o segundo passo que nós temos que entender. Precisamos crescer no conhecimento de Deus. Às vezes nós queremos aprender um monte de coisa. Queremos aprender, e isso às vezes é o que faz com que muitas pessoas, aí eu lembrei na frase do Einstein, né, que ele vai dizer que pouco conhecimento, ele afasta o homem de Deus. Por exemplo, quando você entra numa universidade, você começa a conhecer determinadas coisas, começa a conhecer história, começa a conhecer física, começa a conhecer química, e aí você começa a achar que você é um sabichão, você descobriu as coisas do mundo. Porém, o que acontece? A ciência é uma verdade mutável. Você só esquece disso. O que é verdade hoje, daqui a um tempo pode não ser mais. Então o que acontece? Eu preciso entender que a cabeça arejada tem que ter os pés firmes. E aonde você pode ter os pés firmes? Será que é na areia? Em algo que é mutável? Não. Para você ter os pés firmes, você tem que estar com os pés na rocha, no chão firme. Você não pode se afirmar na lama. Você não pode se firmar em lugares que não estejam sólidos. Então, ou seja, a palavra de Deus é uma verdade imutável. A palavra de Deus é uma verdade que não pode ser questionada, porque ela é dita numa linguagem mítica, aonde você lê a linguagem mítica, você não pode se questionar. A ciência, apesar de toda a modernidade, de todos os instrumentos que ela tem, ela não consegue questionar a Bíblia. Não, mas Jesus, veja bem, eles tentam o Carbono 14, diz isso, diz aquilo. Não, irmãos. Aquilo que a palavra diz, se você entender aquilo que a palavra de Deus diz, você vai estar com seus pés firmados na rocha. E você não vai balançar no momento que vier o tempo ruim. No momento que vier a tempestade, no momento que vier o mal. Então nós precisamos entender que eu preciso ter a cabeça sadia, mas os pés firmes. Amém? Amém? Por quê? Porque, irmãos, olha só, se eu tiver os meus pés firmes, se alguém me disser assim: olha, essa parede aqui é verde. É verde? Não.
não é verde. Eu não preciso ficar batendo boca com ela, se é verde ou não é. Eu estou olhando ali, eu sei que não é verde. Mas se ela quiser achar que é verde, deixa ela falar sozinha. Você vai discutir com o burro, ou com o jumento, né? Ou com o gado, você para não ficar, senão o pessoal vai achar que é polaridade também. Mas assim, olha, tem coisas que não adianta. Não, mas nós temos que bater de frente, porque nós temos que lutar, nós temos que... Sim, irmãos. Mas Jesus, ele vai fazer uma coisa tremenda. Ele vai falar assim, olha, não jogueis pérolas aos porcos. Glória a Deus. Por quê? Porque não adianta você ficar pregando para quem não quer ouvir. Não adianta você ficar pregando ou levando a palavra para quem não quer. Você levou a palavra, a pessoa não quer, simplesmente, bata seus pés e saia dali. Você não tem que ficar, faça aquilo que o Espírito Santo te mandar, apenas isso. Ou seja, cabeça sadia, pés firmes, e agora uma terceira coisa que vai fazer com que você perca ou ganhe qualquer coisa que você vier buscar, mãos ocupadas. Por quê? O que significa mãos ocupadas? Quando você está com as mãos desocupadas, sua cabeça também está desocupada. Cabeça vazia é oficina do diabo. Então, quando você tem as suas mãos ocupadas, você não está pensando bobagem. Você não está pensando besteira. Quando você está com as suas mãos ocupadas, você está trabalhando. Você está pensando naquilo que você está fazendo. Você está pensando em algo, sempre coisa boa. Dificilmente, quando você está trabalhando, fazendo aquilo que você precisa, você vai estar pensando bobagem. Dessa forma, irmãos, cabeça sadia, pés firmes, mãos ocupadas, são coisas que vão fazer você ter corpo firme, costas fortes, para suportar balanços, para suportar pancadas, para suportar dificuldades, para suportar coisas que no dia a dia vão te fazer balançar. Mas se você tiver com a sua cabeça vazia, seus pés na lama, suas mãos vazias, o que acontece? Você está muito vulnerável. Você está fácil de ser derrubado. Qualquer vento vai te jogar no chão. Qualquer empurrão. Eu lembrei de uma certa vez, eu fui numa viagem com a minha família, e eu passei de um camarada, uma lamaceira danada, e o cara estava tentando ficar de pé para subir numa moto, no meio da lama, porque de tanta lama ele não conseguia se colocar de pé. Quando ele conseguiu, postou em pé, e ele estava no meio da pista, eu tirei um fininho assim para não pegar nele, né? Mas o retrovisor bateu na mochila dele. O que aconteceu? Você jogou no chão. Ele caiu no chão. Por quê? Estava com os pés na lama. Tinha mais de 10 centímetros de lama. Então, ou seja, para que nós não venhamos a cair, tá? Precisamos estar com os pés firmes, mãos ocupadas e cabeça sadia. Costas firmes, costas fortes, e mais uma coisa aqui, rosto alegre. Por quê? Porque, irmãos, o Salmo 37 ele é muito enfático. Alegra-te no Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Quando nós estamos trabalhando com a cara fechada, com o rosto sisudo, normalmente você está contraindo a tua musculatura, você vai ficar até mais feio, né? Envelhecer rápido. Envelhece rápido. Mas quando você está sorridente, quando você está trabalhando feliz, tudo dá certo. Tudo que você faz prospera. Tudo que você faz frutifica, dá frutos. Então precisamos entender que cabeça sadia, pés firmes, mãos ocupadas, costas fortes e um rosto alegre faz com que nós venhamos a conhecer a Deus melhor. Passamos a conhecer a Deus, a entender, a crescer
no pleno conhecimento de Deus. Conhecer a Deus não é ficar louvamos a Deus. Louvar a Deus é bom? Sim. Muito bom. Esses dias aí eu acho que foi a Denise que postou, né, um negocinho no grupo, como foi no Facebook, onde dizia assim: olha, não basta você se emocionar. É isso? Foi isso? Acho que foi assim. Não basta você, não adianta você só se emocionar, mas você precisa conhecer, ter uma experiência com Deus. Aleluia. Ter experiências com Deus. E ter experiências significa viver momentos bons, mas momentos ruins também. Por quê? Se desse hoje eu fui batizar com o Senhor, né? De quantos anos, Dona Paula? 72 anos no leito de hospital. E aí você diz: que isso, pastor? Mas como é que batiza uma pessoa dessa forma? Né? Batiza por aspersão. Não tem como energia, vai por aspersão. E pode, claro que pode, irmãos. Né? E ele, a Dona Paula falou que ele estava muito ruimzinho, né? E ele falou comigo, que falou palavras, mas piscava, né? Uma piscada era assim, duas piscadas era não. E aí? Tudo bem? Bem. Aceitou Jesus? Vai ser batizado? Então vamos batizar. Glória a Deus. Né? Então assim, a gente precisa entender que, assim, olha, na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, você aprende muita coisa. Quando você deixa Deus falar contigo, quando você sai de dentro daquela casinha, né, que a igreja, que a religião te coloca, e você permite que Deus fale contigo, que Deus te use, que Deus te mova, que Deus te encha, para que você venha transbordar o pleno conhecimento da sua vontade, da sabedoria de Deus, você passa a entender que assim: opa, calma aí, Deus é muito mais do que esse pastor ali diz. Deus é muito mais do que a religião diz. E é mesmo, irmãos, Deus é muito mais do que a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia contém a sua palavra. Porém, ela não é Deus. Ela tem aquilo que tem para nós de mensagens de Deus para nós. Mas Deus é maior. Glória a Deus. Amém? Então, ou seja, Deus ele vai ser maior do que tudo que você possa imaginar. E Ele se revela para nós à medida que você se buscar a Ele. À medida que você vai chegar a Ele, Ele vai se chegar a você. Não é assim que a palavra diz? Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, e serei achado de vós. Glória a Deus. Então, quanto mais nós nos achegamos a Deus, vai chegar uma hora que Ele começa a transbordar o seu conhecimento em nós. E você vai poder jogar esse conhecimento para fora. E o Senhor ele vai fazendo com que você venha colocar esse conhecimento para outras pessoas, para suas amigas. Olha só, você quer ver uma coisa? As amigas da Luísa vieram hoje. Quem convidou? A Luísa. Usada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? E aí a gente fala assim: puxa, ela só fez o quê? A parte dela. E é isso que nós temos que fazer. Nós precisamos fazer a nossa parte. A Jéssica veio com o Felipe. O Felipe convidou a Jéssica. Mas quem tocou no coração do Felipe para que ele viesse tomar coragem e convidar ela? O Espírito Santo de Deus, que nos faz corajoso. Seja forte e corajoso. Olha só, que coisa boa. Deus ele nos faz forte, nos faz corajoso, para que nós venhamos a vencer a nossa timidez, as nossas barreiras, as nossas limitações. Mas para isso,
ocupado. Porque se eu estiver de bobeira, se eu estiver voando, se eu estiver com a mente vazia, eu vou estar pensando em outras coisas. Eu vou estar pensando em tudo que não presta. Eu vou estar pensando no TikTok, né? Eu vou estar pensando em um monte de outras coisas lá que não tem muito a ver. Não que eu não possa olhar o TikTok, não que eu não possa fazer aquilo ali, mas eu tenho que entender assim, olha, eu tenho que estar com as minhas mãos ocupadas. Eu tenho que estar com a minha mente ocupada. Eu tenho que estar com meus pés firmes. Meus pés não podem estar sem apoio, sem firmeza. Então, ou seja, nessa jornada aqui, caminhando com Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, com longanimidade e com alegria. Aleluia, Deus. Que coisa boa é ver um sorriso no teu rosto. Glória a Deus. Você sabia que você fica muito mais bonita sorrindo? É verdade, né? Você fica muito mais bonito sorrindo? Sério? Por quê? Porque, irmãos, o semblante é outro. O sorriso formoseia a face. Sendo dessa forma, irmãos, nós precisamos entender que o conhecimento de Deus significa possuir a vida eterna. João 17:3. Então, ou seja, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu tenho convicção daquilo que Jesus falou. Mais eu tenho convicção, mais eu posso me defender das ciladas do diabo. Lembra de Efésios 6? Né? Como é que eu faço para me defender? Eu tenho capacete da salvação. É isso? Vai logo. Né? Entendeu? Então, ou seja, dessa forma, aleluia, conforme nós vamos caminhando com Deus, dando graças a Deus, Ele nos faz idôneo, e essa é a nossa herança. Por quê? Porque, irmãos, o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele nos santifica. Alguém aqui é santinho? Não. Hã? Não é. Nenhum de nós. Nós só somos santos porque o Espírito Santo de Deus nos santifica. Amém. Nós somos barra pesada. Obrigada, Jesus. Sabia disso? Nós somos indigestos. Tem dia que nós somos intragáveis. Tem dia que nem nós nos aguentamos. É, mãe? Tem dia que você fala assim, hoje eu estou intragável. Aleluia. É verdade. Tem dia que a gente acorda assim, ó. Aí você olha assim pelo espelho assim, qual é? Não está me olhando? Né? Uma problema com a sombra. Oi? Vai ficar nessa? Vai ficar nessa? Vai ficar me olhando? Mas é verdade, tem dia que você não se suporta. Que dirá o outro? Não é verdade? Que dirá suportar o seu irmão? Ou a sua irmã? Ou a sua vizinha? Né? O esposo, a esposa. Mas nós temos que aprender e temos que entender que o Espírito Santo de Deus é quem vai transformar a sua mente para que você possa entender assim, olha, calma aí, peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque assim, olha, eu tenho que ser melhor do que isso aí. Eu tenho que ser melhor do que essa pessoa que acordou desse jeito. Eu tenho que ser a minha melhor versão de ontem. Aleluia. É verdade. Eu tenho que ser melhor do que ontem. Se você entender isso, eu não posso ser igual a ontem. Eu não posso ser igual ao ano passado. Não dá. Por quê? Porque tudo nesse mundo tende a crescer. A
Aquele que não tende a crescer, tende a morrer. Então, se você estabilizou, não é nem estabilizou não, estabilizou, tá? Você está um sério candidato a morrer. Sério? Por quê? Porque, irmãos, nós, assim, olha, quando eu estou com a minha cabeça sadia, eu estou sempre crescendo, eu estou sempre transbordando. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, você vai estar sempre transbordando, sempre se renovando, sempre trazendo coisas novas, vivendo coisas novas, vivendo algo novo. Mas quando você estagniza, quando você fala assim, quando você não quer mais saber de nada, quando você começa a parecer, você pode ter certeza de uma coisa: ó, você está começando a descer. É verdade. É verdade. Eu sei que você Você vê assim, ó, a dona Valda, né? Quantos anos ela tem, dona Valda? 75. 75. E é uma coroa com a cabeça super para frente. Muito mais para frente do que muito jovem. É uma pessoa, assim, ela dá um banho nas filhas dela. Sério? Ela é muito mais esperta do que suas filhas e seus filhos. Glória a Deus. Entendeu? É muito mais esperta. Então, ou seja, nós precisamos atualizar nossa mente, atualizar de todos os dias, renovar a nossa mente, para que nós possamos perceber e entender qual é a vontade de Deus para nós. E você não precisa se preocupar, achando assim, não, a vontade de Deus, o negócio de vontade de Deus, eu vou ficar pacado, eu vou ficar velho aqui dentro da igreja, negativo. A vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Amém. A vontade de Deus na sua vida é que você tenha uma vida show de bola, uma vida boa, uma vida perfeita, digna, aqui ó, tá? Transbordei do pleno conhecimento de Deus, né? A fim de viver de modo digno do Senhor. Olha só que coisa boa. Quem não quer viver com dignidade? Acredito que todos queiram viver de forma digna, que possam ter a desfrutar do melhor dos seus trabalhos, de comer do fruto das suas mãos. Porém, o que acontece? Quando nós não ocupamos as nossas mãos, a nossa mente, tudo isso aqui, tudo que nós falamos aqui, cai por terra. Quando você vive na lama, tá? Seus pés não conseguem se firmar. E aí, ó, é só derrota. Então, se a gente possa entender isso, olha, como é bom você estar na casa de Deus. Glória a Deus. Como é bom você desfrutar de todas as coisas que o Senhor tem para você. Não estou dizendo aqui que não vai ter momentos difíceis, não. Vai sim. E são muitos. Né? Quando você vai no hospital, então você vai ver como você vai ter momentos difíceis. Porém, em todos esses momentos difíceis, Deus vai passar contigo. Glória a Deus. Quando você tiver dificuldade de escolher alguma coisa, de fazer alguma coisa, você vai ver como Deus, Ele é primeiro na sua vida. Aleluia, Deus. E isso tudo, Glória a Deus. tá? Toda essa bênção que eu estou falando para você, de viver na presença de Deus, da vontade de Deus na sua vida, é herança. Aleluia, Deus. É herança na tua vida, herança de Deus. Então você sabe, o que eu faço quando eu ganho uma herança? Guarda. Você guarda, mas antes de você guardar, o que você precisa fazer? Eu anuncio para todo mundo. Anuncia para todo mundo, né? Mas antes de anunciar para todo mundo, você precisa tomar posse. Sabia disso? Se você não tomar posse da sua herança, você não leva. Verdade.
Se você tomar posse dela antecipadamente, ela se torna maldita. Mas quando você toma posse dela no tempo certo, ela é bênção na tua vida. Glória a Deus. Ela é uma coisa maravilhosa, a herança dos santos na luz. Então é isso aqui que o Senhor ele quer para nós nessa noite. Amém? Que nós possamos tomar posse com a cabeça sadia, com os pés firmes, com as mãos ocupadas, com as costas fortes, com o rosto alegre, tá? E que nós possamos caminhar e não viver. E o versículo 15 ele ainda vai falar assim: olha, a igreja é o sinal visível do Deus invisível. Nós somos a face de Deus. Glória a Deus. Quando você quiser, quando você pensar assim, quando alguém diz, quando você achar que você é feio ou feia, você tem que lembrar que você é a face de Deus. Sério? A igreja é o sinal visível do Deus invisível. Amém? Vamos convidar o Ronaldinho para vir aqui na frente, para trazer uma palavra sobre